Os 8 deuses do trovão são um grupo de Shukis humanoides que se referem a si mesmo como deuses, e têm como principal objetivo destruir a humanidade. Mas antes de destrinchar e teorizar alguns pontos, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, tem a área dos membros. Eu agradeço muito o seu apoio. Esses deuses são os seres mais poderosos da dimensão do mato, pelo menos até esse momento do capítulo 161. Em comparação com os Shukis normais, que são aquelas criaturas selvagens, os deuses são inteligentes e capazes de manipular os Shukis de nível inferior na dimensão do mato. O objetivo deles é algo bem simples, e é tão simples que provavelmente tem algo mais específico por trás da líder deles, que é a mãe. Eu não sei se eu tô pensando além do necessário, mas de onde vem esse ódio pelos humanos? De onde vem essa gana de querer destruir a humanidade? Mais recentemente, no mangá, enquanto Yuki estava investigando a base dos deuses, foi revelado mais alguns pontos sobre a mãe, onde aparentemente ela é uma entidade chamada de Izanami, e foi quem deu origem aos deuses do trovão. Até onde eu sei, até onde eu pesquisei, o nome Izanami já remete a figuras centrais da mitologia japonesa, responsáveis pela criação de grande parte do panteão de deuses e da própria estrutura do mundo. E após a morte da Izanami durante o parto de seu filho, acabou levando ela ao submundo, onde se tornou a governante posteriormente. Então talvez a dimensão do mato seja o submundo. Em algum desses vídeos anteriores sobre Mato Seirei, alguém tinha comentado sobre essa possibilidade de realmente ser o submundo, ainda mais pelo fato de termos a Izanami. A Shikoku até comenta no capítulo 160 que ela é a governante da dimensão do mato. No entanto, apesar de ser poderosa, no momento ela não pode se mover. Ela também complementa que no dia da purificação é quando ela poderá se mover novamente. A Taikyoko também se demonstrou bastante protetora em relação à mãe, falando que iria proteger ela até o dia da purificação. E beleza, se temos a Izanami, onde exatamente se encaixa o Izanagi? Na mitologia japonesa, o Izanagi e a Izanami geraram inicialmente as chamadas Oyashima, que são as grandes 8 ilhas do Japão. E coincidentemente, uma dessas ilhas tem o nome de Shikoku, né, igual a um dos 8 deuses do trovão. Além disso, se não me falha a memória, o Izanagi era irmão e marido da Izanami, tinham essa relação de Sweet Home Alabama. Eu acho que eu posso definir, né, de uma maneira mais direta que o Izanagi representa a vida e a Izanami representa a morte, sendo direto nas palavras. A questão que fica é, será mesmo que os deuses do trovão são os verdadeiros vilões? Será que a mãe é o boss final? Ou será que teremos o Izanagi como vilão principal futuramente? Porque não seria estranho os deuses se aliarem com o corpo antidemônio, ainda mais sabendo que eles não são 100% composto pelo mal. A própria interação deles com o Yuki já demonstra que esses deuses têm um lado mais humano. Primeiro, eles têm sentimentos, eles se importam com seus companheiros, e a Joryu é a maior prova disso. Pra quem não lembra, após a suposta morte da Kusetsu, no capítulo 85 mostrou uma cena da Joryu chorando por causa da morte dela, mostrando um lado mais sentimental de um deus do trovão. Segundo, o Eiichi também pode ser usado como exemplo. Tem muito estudo biológico entre os deuses e o protagonista. Coisas Eiichi podem ser associadas ao lado humano também, né? Isso faz parte de ser um humano. Terceiro, os deuses gostam do entretenimento humano, porque já foi visto no mangá Shikoku e a Joryu jogando videogame, e até mesmo usando o celular como distração. Além disso, a própria maneira que elas lidaram com Yuki nesse atual arco tá longe de ser algo extremamente vilanesco, tá longe disso. A Taikyoko até mesmo gostou, né, do protagonista não se acovardar na presença dela, mostrando um lado mais sereno e gentil, né, mais tranquilo. Então é difícil, né? É difícil dizer que eles realmente são os vilões. Claro, obviamente, eles causaram muita destruição no mundo humano e devem ter matado muita gente nesse processo. Mas se o Yuki fizer uma massagem do jeito certo para essas deusas, eu tenho certeza que cada uma dessas cocotas vão cair no papo desse protagonista sortudo. Eu tenho certeza disso. O poder do Eiichi pode criar uma aliança entre os deuses e o corpo antidemônio. O poder do Eiichi. Eu não sei como exatamente o autor vai seguir com isso, mas eu acho que algumas coisas são meio que certas nesse mangá, como por exemplo a batalha entre a Taikyoko e a Aren Yamashiro. Com certeza não vai ter um poder da amizade antes disso, né? Vai acontecer essa batalha. E por conhecer esse histórico do autor, a princípio eu diria que a Aren iria se sacrificar para derrotar a Taikyoko. No entanto, todavia, Mato Seirei no Slave dificilmente tomará esse rumo de Akame ga Kill, dificilmente. Já tivemos 161 capítulos e até agora só teve bait, né? Foi tudo bait essas mortes, né? Essas pseudo-mortes. Então seria mais fácil a Taikyoko ser
derrotada sem um sacrifício da Aren e virar mais uma integrante no harém espiritual do Yuki. Eu acho que é mais fácil isso acontecer. Que lembrando, nesse atual arco, todas as deusas beijaram o sortudo miserável, transferiram um pouco da essência delas para o protagonista. Então, mesmo se elas morrerem, provavelmente ainda se manterão vivas no reino espiritual dele. E com tudo isso dito, não seria estranho os deuses se virarem contra a mãe em algum momento da história. Ou se o autor quiser prolongar mais ainda esse mangá, ele poderia facilmente introduzir o Izanagi como boss final, e usar isso como desculpa para uma aliança entre eles. Eu não acho que seria tão absurdo acontecer algo assim, né? Algo parecido. Apesar de ser um ente onde muitos não vão dar valor por causa do estudo biológico entre os personagens, inegavelmente é um mangá que acendeu muito meu pensamento em relação a esse universo da obra, ainda mais com a introdução da Izanami, porque isso abre a possibilidade de explorar outros deuses, e até mesmo colocar o Kagutsushi na história, que é o filho da Izanami e do Izanagi. Então é interessante, né, o cara pensar nessas possibilidades desse mangá, e o caminho que o autor vai tomar com essas revelações, até mesmo com o próprio Yuki sendo o Izanagi, né, porque ele é compatível com o poder de escravo da Kyoka, o que poderia ser uma pista para isso, talvez, né, talvez. Além disso, tem um ponto que eu não vi ninguém discutindo a respeito, que é sobre o Rairen. O que exatamente ele faz enquanto a Kusetsu e a Fukuma fazem coisas com o Yuki no mundo espiritual? O que exatamente ele fica fazendo? E o principal, quando que o Rairen vai se revelar sendo uma waifu de extrema excelência, assim como foi com a Jakun? Tá demorando muito isso, né? Inegavelmente. À primeira vista, o Rairen é um Shuki do gênero masculino aparentemente. No entanto, é interessante a gente notar que as dubladoras dele no anime, tanto na versão japonesa como na versão em inglês, são duas mulheres. Claro, isso não significa muita coisa, porque tem casos de mulheres dublando homens, mas isso é algo a ser notado, que poderia ser uma pista de uma possível forma feminina dele. Não dá pra descartar isso. O Rairen atualmente é uma figura meio fora desse harém espiritual do Yuki, não se encaixa com a proposta eit da obra. Eu sinto um pouco de mistério em volta desse personagem, mas talvez seja só impressão minha, né? Uma falsa impressão. Por fim, a Shikoko é outra figura que parece ter um algo a mais escondido. Eu já mencionei isso no vídeo sobre a Shikoko, sobre sua inteligência, que dentre os deuses provavelmente ela é a mais inteligente, até mais do que a Taikyoko. Então poderia ser uma possibilidade de boss final, talvez? A Shikoko ainda tem muito o que mostrar na obra, já sabemos que ela é inteligente e eu gostaria de ver uma luta séria dela contra alguma das chefes do corpo antidemônio, para ter uma noção melhor desse poder. Tem muito achismo meu nesse vídeo, eu achei que seria uma boa oportunidade para comentar sobre esses pontos aqui com vocês, e eu gostaria de saber a opinião de cada um aqui nos comentários, né, sobre os deuses do trovão, quais são suas teorias e o que esperam daqui pra frente na obra. E atualmente esses são os deuses restantes, né, que ainda não fazem parte do harém espiritual do Yuki. Que é só uma questão de tempo, né? A gente sabe muito bem disso, que é só uma questão de tempo. Vai ter muito etzão de cultura pela frente ainda. No mais era isso, provavelmente vai ter mais vídeos focados nos deuses futuramente, mas eu vou esperar lançar mais alguns capítulos do mangá para ter uma noção melhor, né? Mais algumas informações, principalmente em relação à mãe. E é isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser, e até uma próxima!